A primeira coisa que minha madrasta me disse no velório do meu pai foi que eu devia ter chegado mais cedo se quisesse insistir no teatro. Eu ainda estava parada na porta da capela, com a bolsa no ombro, a poeira da estrada grudada na barra da calça e aquele gosto de metal na boca que aparece quando a gente tenta respirar e o corpo não aceita a notícia. Tinha saído da cidade onde eu morava às pressas, depois de receber uma ligação curta de uma vizinha antiga, quase sussurrada, me avisando que Oswaldo Duarte tinha morrido de madrugada e que se eu quisesse vê-lo pela última vez, era melhor correr antes que tudo fosse resolvido. Tudo fosse resolvido. Eu nem entendi direito a frase na hora. Entendi quando vi Vera. Ela estava de preto, cabelo preso, maquiagem impecável, o rosto limpo daquele tipo de lágrima que não escorre, porque mulher controladora também sabe sofrer do jeito mais bonito quando tem plateia. Ao me ver, ela inclinou o corpo só o suficiente para parecer educada diante dos outros, chegou perto do meu ouvido e disse, com a voz baixa e afiada: "Seu pai morreu sem querer ver você. Então, não faça esse velório virar mais uma humilhação. Tem gente que leva tapa na cara e reage na hora. Eu não. Eu fiquei imóvel. Fiquei porque, por mais cruel que aquilo fosse, a frase encontrou um lugar podre dentro de mim, que já existia havia anos. Um lugar feito de silêncio, orgulho, chamadas não retornadas, datas esquecidas e a vergonha antiga de ser a filha que saiu de casa sem fazer as pazes de verdade. Olhei para o caixão e tive a sensação mais horrível da minha vida. A de talvez ter chegado tarde não só para o enterro, mas para a verdade inteira. As pessoas me olharam daquele jeito que cidade pequena olha mulher ferida. Não é pena, também não é compaixão. É uma mistura de curiosidade com julgamento, como se a dor do outro servisse para confirmar a ordem secreta do mundo. Eu reconheci rostos da minha infância, vizinhas que sabiam a cor das minhas antigas cortinas, homens que compravam prego e martelo na loja do meu pai, mulheres que um dia elogiaram minhas roupas costuradas e agora baixavam a voz quando eu passava. Ninguém me abraçou, ninguém disse que sentia muito, porque a versão já tinha sido espalhada antes da minha chegada. A filha ingrata, a filha distante, a filha que só voltou porque o pai morreu. A filha que, segundo a esposa legítima, fazia anos que não era mais filha de verdade. Eu caminhei até o caixão como quem anda dentro d'água. Meu pai estava ali, mais magro do que eu imaginava. O maxilar duro que eu conhecia desde menina, agora sem força nenhuma. As mãos cruzadas sobre o peito. As mesmas mãos que tinham montado prateleira, apertado parafuso, ensinado o cliente a usar ferramenta, levantado parede do fundo da nossa casa quando eu era pequena. As mesmas mãos que nunca souberam fazer carinho direito, mas sabiam segurar minhas medidas de vestido num papel de pão, quando eu dizia que queria aprender corte e costura com minha mãe. Ele parecia menor. Não era a morte, era a ausência. A ausência de tudo o que nunca tinha sido dito. Fiquei olhando para ele e tentando encontrar naquele rosto parado alguma pista de ódio, alguma prova de que Vera estava mentindo, alguma lembrança recente que me salvasse. Mas o que veio foi a recordação da nossa última conversa, 5 meses antes, quando eu liguei para o telefone fixo da casa e ele falou pouco, seco, estranho, como se tivesse alguém ouvindo do outro lado da porta. "Tá tudo bem aí?" Eu perguntei. "Tá." "Pai, eu tô pensando em ir mês que vem." "Não precisa." Foi só isso. Não precisa. Na época, eu chorei de raiva depois de desligar. Disse para mim mesma que não insistiria mais em amar homem orgulhoso. Disse que se ele queria distância, teria distância. Agora ele estava morto, e a última palavra inteira que eu tinha dele era um não. No meio do velório, Vera me interceptou 2 vezes. Na primeira para perguntar se eu ia causar.
Na segunda, para dizer que eu podia entrar na casa depois, mas só para pegar alguma lembrança sem valor, porque o resto ela resolveria com o advogado. Advogado. Ela falou como quem já tinha tudo nas mãos. Eu deveria ter ido embora naquele instante. Qualquer pessoa sensata teria ido, mas havia uma coisa no jeito dela que me repelia e puxava ao mesmo tempo. Não era só crueldade. Era segurança demais. Segurança de quem não estava apenas ferindo. Estava administrando uma história. Foi quando comecei a notar os pequenos detalhes. Vera dizia que meu pai morreu me odiando, mas usava o relógio dele no pulso. Vera dizia que ele não queria me ver, mas não deixava ninguém chegar perto de certos cômodos da casa. Vera dizia que eu era uma oportunista, mas estava apressada demais para falar de documentos antes mesmo de o corpo descer à terra. Meu pai não era homem de grandes demonstrações, mas também não era homem de deixar a vida nas mãos de outra pessoa desse jeito. Foi ali, ao lado do caixão, com a humilhação ardendo em mim, que uma parte da minha dor mudou de forma. Parou de ser só abandono. Virou desconfiança. Eu me chamo Helena Duarte. Tenho 34 anos, sou costureira e durante muitos anos aprendi a sobreviver fingindo que certas feridas não doíam mais. Saí da cidade aos 22. Depois que viver naquela casa passou a parecer um tipo de afogamento lento. Minha mãe tinha morrido quando eu ainda era adolescente. 2 anos depois, Vera entrou na nossa vida com perfume caro, voz mansa e um talento assustador para reorganizar ambientes e pessoas. Em menos de 1 ano, a sala já era outra, a cozinha já era dela, os horários já obedeciam ao gosto dela. E meu pai, que sempre foi homem de rotina e poucas palavras, começou a achar normal que uma estranha soubesse melhor do que eu onde ficavam as coisas da minha própria mãe. Vera nunca gritou comigo no começo. Ela fazia pior. Ela sorria. Sorria enquanto mudava meus retratos de lugar. Sorria enquanto dizia que eu devia ser grata por ter uma referência feminina em casa. Sorria enquanto falava para as vizinhas que eu era difícil. Sorria enquanto contava para meu pai versões editadas de tudo o que eu dizia. Eu fui sendo empurrada para a borda da casa antes mesmo de perceber que existia uma borda. A briga final, aquela que me fez ir embora, começou por causa de uma coisa pequena, um anel antigo da minha mãe que sumiu da gaveta do aparador. Vera insinuou com todo o cuidado do mundo que eu podia ter pegado para vender porque eu andava falando em sair da cidade, montar ateliê, começar vida nova. Eu fiquei cega de ódio. Meu pai não me acusou diretamente, mas também não me defendeu como devia. Pediu calma. Pediu para eu não transformar tudo em guerra. Disse que a casa já tinha problema demais. Naquela noite, eu arrumei minhas coisas. Fui embora com 2 malas, minha máquina de costura e a pior fome afetiva que uma mulher pode carregar. A de continuar esperando do pai uma coragem que ele nunca teve. Mesmo longe, eu ainda ligava de tempos em tempos. Às vezes ele atendia, às vezes não. Quando atendia, era breve. Perguntava do meu trabalho, tossia, falava do movimento da ferragem, dizia que estava tudo correndo. Nunca me pediu para voltar. Nunca me proibiu, claramente. Mas com o passar dos anos, cada conversa parecia mais curta, mais vigiada, mais estranha. Agora, diante do corpo dele, eu não conseguia separar o silêncio antigo da possibilidade de uma mentira recente. Depois do enterro, Vera me deu menos de 15 minutos para beber um café frio na cozinha antes de começar o segundo ato da crueldade. Seu pai deixou tudo resolvido, ela disse, encostada na bancada como se estivesse falando do cardápio do almoço. A loja estava dando problema, a casa tem dívida e eu não vou sustentar discussão com quem sumiu da vida dele. O melhor para você é pegar o que for sentimental e ir embora em paz. Eu nem vi documento nenhum, porque não são seus. Eu sou filha dele. Ela deu um sorriso pequeno, elegante. Filha no sangue não é a mesma coisa que filha na vida.
Eu devia ter respondido alguma coisa bonita, forte, memorável, mas o que saiu de mim foi uma frase cansada. Você já espalhou isso para a cidade inteira? Eu não precisei espalhar, todo mundo viu. Essa frase me atingiu mais do que a anterior. Porque era verdade, a cidade não precisava de prova quando já tinha espetáculo. Naquela tarde, eu pedi para entrar no quarto do meu pai. Vera hesitou por um segundo. Foi mínimo, mas eu vi. Vi porque passei a olhar para ela como se cada músculo pudesse me entregar alguma coisa. Não mexe demais, ela respondeu. Eu ainda estou organizando. Organizando. Quando entrei no quarto, senti imediatamente que não havia mais meu pai ali. Não por causa da morte, por causa do apagamento. O cobertor dele tinha sumido. Os chinelos não estavam ao lado da cama. A caixinha de comprimidos que sempre ficava no criado mudo tinha desaparecido. A parede onde havia uma foto antiga minha com ele na frente da ferragem estava vazia, mais clara que o resto, com a marca retangular ainda visível. Até o cheiro do quarto estava errado. Em vez de madeira, remédio e loção pós-barba, havia perfume de ambiente. Como se Vera estivesse apressada para transformar o luto em reforma. O que mais me incomodou, porém, foi a ausência da cômoda antiga. Era uma peça escura, de madeira pesada, com puxadores de bronze já gastos, que tinha pertencido ao meu avô. Meu pai guardava nela documentos, cadernos velhos, ferramentas pequenas, coisas sem valor aparente e, às vezes, pequenos objetos que significavam mais do que ele sabia dizer. Quando eu era menina, ele escondia dentro da terceira gaveta meus botões coloridos, linhas importadas que algum cliente trazia da capital, recortes de revista com moldes que achava que poderiam me interessar. A cômoda sempre esteve ali. E não estava mais. Perguntei por ela a Vera ainda no corredor. Ela respondeu rápido demais. Madeira velha, cheia de cupim. Mandei tirar para o fundo. Naquele fim de frase, alguma coisa em mim acendeu de vez. Não porque uma cômoda provasse crime, mas porque meu pai jamais deixaria aquela peça ser jogada de qualquer jeito. Nem por Vera, nem por doença, nem por cansaço. Saí pelos fundos da casa e encontrei a cômoda no antigo quarto de despejo, meio coberta por um lençol. O sol entrava torto pela janela pequena, desenhando poeira no ar. A peça estava arrastada para perto da parede e havia marcas recentes no chão. Passei a mão na madeira e senti um nó na garganta que nada tinha a ver com herança. Era como tocar um pedaço do homem que eu não tinha conseguido alcançar vivo. A terceira gaveta emperrava. Lembrei disso na hora. Sempre emperrou um pouco por causa do trilho torto. Meu pai dava um puxão curto para a esquerda e ela saía. Ali, no quarto abafado, eu puxei. A gaveta abriu. Vazia. Vazia demais. Voltei a fechar, abri de novo. Passei os dedos pelo fundo, pelas laterais, sem saber exatamente o que eu procurava. Nada. Madeira lisa, cheiro antigo. Pó. Helena. A voz veio da porta. Eu me virei assustada e dei de cara com Diego Nunes. Durante um segundo, meu corpo demorou a registrar que era ele. A última vez que eu o tinha visto de verdade, nós ainda éramos quase jovens. Diego tinha sido o tipo de homem que a cidade chamava de bom partido, e as mulheres chamavam de seguro. Trabalhava com madeira desde cedo, ajudava em reforma, fazia móvel sob medida, resolvia o que estava torto sem precisar fazer barulho sobre isso. Na minha memória, ele ainda tinha menos rugas e mais pressa. Agora estava mais forte, mais marcado pelo tempo, mas com o mesmo olhar quieto. "O que você está fazendo aqui?" perguntei. Vera me chamou semana passada para ver umas prateleiras e um armário do corredor. Voltei hoje para buscar umas ferramentas que deixei. Ele olhou para a cômoda, depois para mim. "Você mexeu nela." "Mexi. Ela estava no quarto do seu pai até poucos dias atrás." "Eu sei." Diego ficou em silêncio por um instante. Depois fechou a porta atrás de si, como quem entende sem ainda saber tudo.
Seu pai me chamou há uns meses para arrumar essa peça, ele disse. Falou que a terceira gaveta não podia travar mais. Eu refiz parte do trilho. Meu coração bateu estranho. Só isso? Ele me observou de um jeito que me deixou tensa. Helena, você e ele estavam bem? A pergunta me atingiu em cheio porque não havia resposta limpa. Não estávamos bem. Também não estávamos rompidos de um jeito definitivo. Estávamos naquela zona miserável em que duas pessoas se amam mal, se ferem por omissão e vão adiando a conversa que poderia salvar tudo. Não, eu respondi, mas eu não acho que ele me odiava. Diego assentiu devagar, como se já esperasse ouvir isso. Eu também não acho. Então por que todo mundo age como se isso fosse verdade? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, passou a mão na lateral da cômoda. Porque Vera fala com muita convicção, disse por fim. E porque seu pai andava estranho. Estranho como? Cansado, mais desconfiado. Um dia me chamou para consertar essa gaveta e perguntou do nada se eu confiava mais em madeira ou em papel. Achei que estivesse brincando. Ele disse, madeira mente menos, papel muda de dono fácil. Arrepiei. Você está me dizendo isso por quê? Porque eu nunca vi teu pai jogando conversa fora. Naquela noite, dormi na antiga sala de costura da minha mãe, porque eu me recusei a ir embora sem entender o que estava acontecendo. Vera fez questão de bater a porta do quarto dela com força, como quem delimita território. A casa ficou silenciosa, mas não descansou. Casas antigas não descansam quando têm segredos, elas rangem. Fiquei deitada olhando para o teto e lembrando de coisas que eu tinha passado anos tentando esquecer. Meu pai me esperando na frente da escola com as mãos sujas de graxa. Meu pai cortando tecido errado quando tentou me ajudar a fazer minha primeira saia e rindo sem admitir que tinha errado. Meu pai comprando uma caixa de linhas novas para mim depois de um mês ruim na loja, só porque me ouviu comentar que as minhas estavam acabando. Meu pai em silêncio, de cabeça baixa, quando Vera sugeriu que eu tinha roubado o anel da minha mãe. Meu pai dizendo, deixa isso esfriar, em vez de dizer, eu conheço minha filha. A lembrança boa e a ruim vinham sempre juntas. Era isso que me matava. Na manhã seguinte, Vera já estava vestida como quem ia resolver cartório, banco e inventário antes do almoço. Colocou uma pasta sobre a mesa, abriu na minha frente e empurrou alguns papéis. Aqui, assina e evita desgaste. Eu li por alto e senti a garganta fechar. Não era só a autorização de procedimentos do enterro, como ela tinha insinuado. Havia um documento de renúncia a questionamentos futuros sobre a administração provisória dos bens e outro reconhecendo que meu pai vinha sendo sustentado exclusivamente pela esposa nos últimos anos. Você enlouqueceu? Eu perguntei. O advogado orientou. Qual advogado? O meu. Claro. Ela respirou fundo, fingindo cansaço. Helena, eu não estou com energia para essa guerra. Seu pai estava doente. A loja estava afundando. Eu fui a única pessoa que ficou. Você apareceu no fim. Isso é triste, mas não muda a realidade. Eu olhei de novo para os papéis. A assinatura do meu pai aparecia em cópias anexadas a alguns pedidos de movimentação. Não sou perita, não sou advogada, não sou cartorária, sou costureira, mas quem vive de corte aprende uma coisa importante. Olho treinado reconhece desvio. O O de Osvaldo naqueles documentos estava redondo demais. Meu pai começava o nome com um traço mais seco, quase quadrado. O D de Duarte tinha uma volta comprida na parte de cima. Naquelas cópias estava curto. Pode parecer pouco, mas para mim não era. Eu cresci vendo aquele homem assinar caderno de fornecedor, duplicata, recibo, pedido de mercadoria. A assinatura também tem corpo, e o corpo daquela não era dele. Eu não vou assinar nada, falei. Vera fechou a pasta devagar.
Então vai ser do jeito difícil. Talvez seja melhor. Ela me encarou pela primeira vez sem verniz. Seu pai passou os últimos meses tendo vergonha de você. Você não imagina quantas vezes ele pediu para não te avisarem de nada. A mentira doeu, porque era feita para encaixar exatamente nas minhas culpas. E funcionaria, se não fosse por uma coisa simples. Quem diz a verdade não precisa escolher tão bem onde ferir. Saí da cozinha e fui para a ferragem. A loja do meu pai ficava a 3 quadras da praça, numa rua que eu conhecia de olhos fechados. Cresci ali dentro. O cheiro de metal, pó e tinta sempre me pareceu mais familiar que perfume de casa. Quando virei a esquina, encontrei a porta semi-aberta, metade das prateleiras já esvaziadas e um rapaz que eu não conhecia empilhando caixas no fundo. "Quem é você?" perguntei. "Só estou ajudando na retirada." Ele respondeu. "A dona Vera mandou." Retirada. Entrei sem pedir licença. O balcão onde meu pai passava as tardes estava limpo demais. O caderno de pedidos não estava ali. O porta-canetas de plástico azul tinha sumido. Alguns ganchos na parede mostravam o contorno claro dos produtos recentemente arrancados. Era como se alguém tivesse decidido desmontar a vida dele depressa, antes que alguém olhasse com atenção. Atrás do balcão, numa gaveta que nem Vera nem o rapaz pareciam conhecer, encontrei um bloco de notas com contas feitas à mão. Não era prova de crime, mas havia anotações repetidas ao longo de 3 meses. Valores de saídas, datas, abreviações que eu não entendi e no canto de uma página uma frase que me gelou. Conferir assinatura com original. Levei o bloco comigo. No caminho de volta, passei em frente à oficina de Diego. Ele estava lixando uma porta e, ao me ver, desligou a máquina. "Você tem 1 minuto?" "Tenho." Mostrei o bloco. Mostrei minha impressão sobre a assinatura. Contei dos papéis que Vera tentou me fazer assinar. Diego ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ele largou a lixa, limpou as mãos numa flanela e tomou a decisão que mais tarde eu entenderia como o ponto exato em que minha história deixou de ser só humilhação e virou busca. "Tem uma coisa que eu não te falei ontem", ele disse. Meu estômago travou. "Fala." "Seu pai não me chamou só para arrumar a gaveta. Ele pediu outra coisa." "O quê?" Diego respirou fundo. "Pediu para eu levantar o forro interno dela e colocar de volta sem deixar marca aparente." Eu fiquei olhando para ele sem conseguir falar. "Por que você não me disse isso ontem?" "Porque eu queria ter certeza de que não estava metendo você numa confusão maior sem motivo. E porque eu prometi a ele que só falaria se fosse preciso." "E agora é?" "Agora é." "Você sabe o que tem lá?" "Não." Ele não me mostrou. Só disse que se alguma coisa acontecesse com ele antes de segunda-feira, e se você aparecesse, eu devia te mandar olhar a 3ª gaveta da cômoda, por baixo do forro. O mundo não girou naquele instante. Ele estalou. Foi um estalo seco, interno, desses que reorganizam anos inteiros de culpa em menos de 10 segundos. Meu pai tinha deixado alguma coisa. Meu pai esperava que eu aparecesse. Meu pai não morreu simplesmente em silêncio. Voltei para a casa com as pernas moles. Vera não estava na sala. Ouvi barulho de água no banheiro do quarto dela. Fui direto ao depósito dos fundos. Fechei a porta, puxei a cômoda para mais perto da luz. Abri a 3ª gaveta. Tirei tudo o que havia ali. Passei as unhas pela madeira do fundo. No começo, não vi nada. Depois percebi uma linha mais clara, quase invisível, perto do canto direito. Uma cola mais recente, um relevo pequeno. Enfiei a ponta de uma tesoura fina entre o fundo e o forro. A madeira gemeu. Minhas mãos tremiam tanto que precisei morder o lábio para não perder a força. Fui levantando devagar, rasgando o tecido interno, arrancando a cola velha, sentindo o coração bater no pescoço. Embaixo do forro havia um espaço raso, improvisado. E dentro dele, um envelope amarelado.
não grosso, mas pesado do jeito certo. Na hora em que puxei o envelope para fora, a porta do depósito abriu com força. Vera. Ela ficou parada no batente, pálida de um jeito que maquiagem nenhuma conseguiu esconder. Os olhos foram direto para minhas mãos, não para meu rosto, para o envelope. Ali eu soube antes de abrir. Soube, porque culpa tem linguagem própria, e o corpo dela falou tudo. O que é isso? Ela perguntou, avançando um passo. Nada seu. Me dá isso. Nem morta. Ela veio para cima de mim mais rápido do que eu achei que seria capaz. Segurou meu pulso, tentou arrancar o envelope. Eu recuei, bati com a lombar na cômoda e por um segundo achei que ela fosse rasgar tudo ali mesmo. Foi Diego quem entrou nesse instante, atraído pelo barulho, e segurou Vera pelos braços antes que ela conseguisse me alcançar de novo. Solta ela, ele disse sem gritar. Essa filha da mãe tá roubando coisa da minha casa. Da sua casa? Eu repeti, ofegante. Você tá com medo de papel escondido numa gaveta velha, por quê? Vera percebeu que tinha se mostrado demais. Endureceu o rosto, se ajeitou, tentou recuperar o personagem. Porque eu não vou admitir invasão. Nem eu vou admitir mentira, eu respondi. Saí dali sem abrir o envelope dentro da casa. Fui para a oficina de Diego, porque não queria que Vera tivesse nem a chance de tocar naquilo de novo. Sentamos numa bancada de madeira, o ventilador velho rodando devagar, e minhas mãos demoraram alguns segundos até obedecer. Quando rasguei a aba do envelope, quase não consegui respirar. A primeira folha era uma carta, escrita de próprio punho, a letra do meu pai. Não uma cópia, não uma assinatura torta em rodapé. A letra inteira dele, com as pressas, os cortes, os erros pequenos de quem nunca escreveu bonito, mas escreveu verdadeiro. Começava assim: Helena, se esta carta chegou nas tuas mãos, é porque eu falhei em te dizer isso olhando na tua cara, como devia. Eu não consegui continuar em voz alta. Li em silêncio, chorando daquele jeito feio, com o nariz ardendo e a visão embaçada, enquanto Diego ficava em pé perto da porta, fingindo olhar a rua para me dar o resto de privacidade que ainda era possível. Meu pai dizia que sabia havia meses que Vera vinha falsificando a assinatura dele. Dizia que a primeira desconfiança surgiu quando percebeu uma retirada grande na conta da loja e um pedido de certidão que ele nunca tinha autorizado. Depois vieram papéis de procuração, pedido de avaliação da casa, conversas atravessadas sobre vender estoque, pressa demais para organizar a vida. Ele desconfiou. Começou a comparar documentos antigos, levou alguns para fora sem Vera ver, mas descobriu tarde o tamanho do buraco. Na carta, ele admitia uma coisa que doeu quase tanto quanto me consolou: a vergonha. Vergonha de ter deixado aquela mulher tomar espaço demais. Vergonha de não ter me defendido anos antes. Vergonha de saber que, se me chamasse sem provas, Vera me pisaria outra vez na frente da cidade inteira e ainda diria que eu queria roubar uma viúva. Ele escreveu que tentou falar comigo mais de uma vez, mas o telefone sumia, recados não chegavam, chamadas eram interrompidas. Em certo trecho lia-se: quando eu percebi que tudo o que eu dizia dentro de casa chegava antes nela do que em você, entendi que eu já estava cercado. Não fiquei calado porque te odiei. Fiquei calado porque fui burro, demorei demais e precisei juntar prova antes que ela te ferisse também. Havia mais folhas no envelope. Cópias de transferências bancárias, fotocópias de documentos com assinaturas claramente imitadas. Recibos de reconhecimento de firma em datas em que, segundo uma agenda pequena anexada, meu pai estava em atendimento médico em outra cidade. Um bilhete com nome e telefone de um advogado, Dr. Raul Menezes, e uma última anotação curta: Diego sabe que a madeira guarda. Se eu não conseguir sair com isso, procura Raul. Não enfrenta a Vera sozinha. Não existe explicação limpa para o que senti. Alívio,
porque meu pai não tinha me apagado da história. Ódio, porque ele deixou tudo chegar longe demais. Tristeza, porque o pedido de perdão dele me alcançava tarde. Amor, porque era ele, porque mesmo torto, mesmo tarde, aquilo era o jeito que ele encontrou de me proteger quando finalmente entendeu o perigo. E uma raiva funda, animal, de Vera. Naquele mesmo dia liguei para o advogado. Raul Menezes era um homem seco, de fala curta, daqueles que parecem não desperdiçar palavra, nem com cliente, nem com espelho. Atendeu depois do terceiro toque. Quando me identifiquei, houve um silêncio do outro lado. Eu estava esperando essa ligação, ele disse. Meu coração quase saiu pela boca. Como assim? Seu pai me procurou 15 dias antes de morrer. Veio ao escritório com medo, mas muito lúcido. Trouxe parte dessa documentação e pediu urgência. Eu orientei que ele preservasse os originais e evitasse confronto direto até formalizarmos uma representação. Marcamos uma reunião definitiva para a segunda-feira passada. Na sexta, ele não apareceu. No sábado, tentei contato. No domingo, soube da morte. Sentei porque minhas pernas não sustentaram. Ele te contou tudo? O suficiente para eu entender que havia fraude patrimonial, possível falsidade documental e isolamento deliberado. Também me disse que a senhora Vera controlava a casa e tentava afastar a filha dele a qualquer custo. Filha. Ouvir essa palavra da boca de um estranho, ligada a mim e a ele, me quebrou de um jeito diferente. Levei o envelope ao escritório naquela tarde. Raul examinou cada folha, comparou com as cópias que já tinha, fez perguntas, tomou notas, solicitou que Diego desse depoimento sobre a modificação na cômoda e sobre as conversas recentes com meu pai. Quando mostrei o bloco de notas da ferragem, ele levantou os olhos pela primeira vez com sinal claro de interesse. Isso aqui ajuda, disse. Seu pai estava tentando criar trilha de raciocínio. Não é prova isolada, mas conversa com o restante. Ela pode escapar? Pode tentar, mas agora não está mais só com a narrativa. Está diante de documento, data, contradição, testemunha e padrão. E, principalmente, diante de alguém que parou de aceitar a versão dela. Eu saí daquele escritório diferente da mulher que entrou. Ainda destruída, ainda órfã, ainda atrasada para tudo o que importava. Mas diferente. Quando voltei para a casa naquela noite, Vera já me esperava na sala. Não chorava mais, não fingia doçura. Havia nela a rigidez de quem percebeu que o teatro saiu de controle e agora precisa partir para a ameaça. Você foi longe demais. Você também. O que quer? Dinheiro? Eu ri. Foi uma risada curta, amarga, cansada. Engraçado, você só entende as pessoas por aquilo que conseguiria fazer no lugar delas. Ela cruzou os braços. Seu pai estava confuso. Confuso o suficiente para esconder prova de você. Lúcido o suficiente para marcar reunião com o advogado. Os olhos dela vacilaram, foi mínimo. Mas vi, você não sabe do que está falando. Sei que você tentou me fazer assinar renúncia sem me mostrar nada. Sei que a assinatura dele nos documentos não bate. Sei que houve retirada que ele não reconhecia. Sei que você tirou a cômoda do quarto porque tinha medo do que estava lá. Ela avançou um passo e baixou a voz. Escuta bem. A cidade acredita em mim. Talvez até hoje. Até hoje basta. Foi aí que entendi uma coisa terrível. Para Vera, a verdade sempre foi secundária. O que importava era o tempo. Quem controla o tempo da fofoca, do luto, do papel, do constrangimento, controla quase tudo. Ela só precisava que eu fosse embora rápido, ferida o bastante para não insistir e cansada o bastante para desistir. Eu quase fui essa mulher. Quase. 2 dias depois, Raul protocolou as medidas cabíveis para travar movimentações e impugnar os atos suspeitos. A polícia foi acionada para apurar a falsidade documental. O cartório foi comunicado. O banco também. Diego formalizou o relato dele.
E quando Vera percebeu que aquilo não se resolveria com veneno social, tentou a última cartada: desqualificar meu pai. Disse que ele andava senil, disse que confundia datas, disse que eu tinha manipulado um velho doente depois da morte. Mas mentiroso, acostumado a reinar sozinho, perde a firmeza quando encontra documento demais para abafar. Os atendimentos médicos mostravam que meu pai estava orientado nas datas em que levantou a suspeita. A agenda dele batia com as idas ao advogado. As assinaturas autênticas antigas contrastavam com as cópias recentes de um jeito quase ofensivo. E houve uma peça que terminou de desmontar a versão dela. O reconhecimento de firma de um dos documentos apontava um horário em que meu pai, segundo o prontuário e recibo, estava fazendo exame cardiológico em outra cidade. Não foi só incoerência, foi impossibilidade. A mulher elegante, que falava como se fosse dona da razão e da casa, passou a falar como quem corre atrás do próprio rastro. O confronto final não aconteceu num tribunal lotado, nem diante da praça inteira, como às vezes a gente fantasia quando quer justiça. Aconteceu numa sala de reunião de cartório, com ar-condicionado frio, uma mesa comprida, 2 cadeiras sobrando e um silêncio tão tenso que até o som do papel sendo virado parecia agressão. Eu estava de um lado, Vera do outro, Raul ao meu lado, um representante do cartório, um escrivão e mais 2 pessoas envolvidas na formalização dos atos questionados. Vera ainda entrou tentando sustentar a altivez. Usava pérolas pequenas, blazer claro e a mesma postura de mulher que passou a vida confundindo elegância com inocência. Quando me viu, fez aquele meio sorriso de sempre, como se ainda acreditasse que me dobraria pelo desgaste. Raul abriu a pasta. Foi objetivo. Expôs a inconsistência das assinaturas, o cronograma médico, os recibos, a tentativa de renúncia apressada, o conteúdo da carta, o relato de Diego e as providências já tomadas. Vera tentou interromper 2 vezes. Na terceira, o escrivão pediu que ela aguardasse. Pela primeira vez desde que a conheci, eu a vi perder o ritmo. Não gritou. Não chorou. Só começou a murchar. Como tecido caro, pego na chuva. Em determinado momento, Raul me perguntou se eu queria acrescentar algo. Eu poderia ter falado da humilhação no velório, da casa apagada, da loja esvaziada, das mentiras, da minha mãe, dos anos de distância. Poderia ter despejado tudo, mas não. Eu tirei da bolsa a carta do meu pai, a original. Abri na página em que a dobra já estava mais fraca de tanto que eu tinha lido desde que a encontrei. E li em voz alta um trecho só. Helena, se ela disser que morri te odiando, não acredita. Eu errei contigo muitas vezes, mas isso eu não errei nunca. O que eu tive foi vergonha e demora. E homem que demora demais, às vezes estraga a vida de quem mais ama. Ninguém falou nada depois disso por alguns segundos. Vera virou o rosto, talvez de raiva, talvez por cálculo, talvez por saber que ali a história dela tinha acabado. A investigação seguiu seu curso, e eu não vou mentir dizendo que justiça real é rápida, limpa e cinematográfica. Não é. Tem papel, tem espera, tem ida e volta, tem noite em claro, tem gente recuando do depoimento, tem comentário venenoso na rua, tem cansaço. Mas a muralha dela rachou. Contas foram revisadas, atos foram suspensos, bens ficaram protegidos até esclarecimento. E, principalmente, a mentira central morreu. Meu pai não tinha morrido me odiando. Meu pai tinha morrido tentando impedir que a mulher que dormia ao lado dele roubasse a própria história da família. Demorou para a cidade mudar de lado. Demorou. Cidade pequena não pede desculpa com facilidade. Ela só troca de assunto quando percebe que apostou no cavalo errado. Algumas vizinhas passaram a me cumprimentar com ternura atrasada. Um ou outro homem da ferragem comentou que sempre achou estranho o fechamento apressado da loja. Houve quem me dissesse, no fundo eu sabia que tinha coisa errada.
como se isso limpasse a covardia de ter assistido à minha humilhação em silêncio. Eu não cobrei, também não esqueci. Quanto a Vera, perdeu mais do que dinheiro, perdeu o controle do enredo. E gente como ela sofre mais quando deixa de dirigir a cena do que quando perde conforto. Foi obrigada a responder pelo que fez. E sem a proteção da dúvida moral, ficou apenas o que sempre foi. Uma mulher que confundiu casamento com usurpação, cuidado com posse e inteligência com impunidade. A casa levou meses para voltar a respirar. Eu não consegui entrar no quarto do meu pai por um tempo sem sentir raiva dele junto com saudade. Porque essa é a verdade que muita gente não gosta de ouvir. Perdão não apaga falha. Eu entendi meu pai. Eu entendi o medo, a vergonha, a lentidão de homem endurecido que só percebe o tamanho do erro quando já está cercado. Mas entender não transforma tudo em beleza. Eu teria preferido uma conversa viva a qualquer carta póstuma. Teria preferido que ele tivesse me defendido anos antes. Teria preferido que tivesse me ligado e dito, com todas as letras, Helena, eu falhei. Volta, porque eu preciso te contar a verdade. Ele não fez isso. Fez o que conseguiu. Tarde. Imperfeito, mas fez. E com o tempo eu precisei aceitar que amor mal falado também é amor, embora às vezes chegue com décadas de atraso e um custo alto demais. Não voltei a morar na casa, mas não deixei que ela fosse engolida pela pressa de ninguém. A ferragem também não foi vendida como sucata de uma vida sem herdeiro. Passei a frequentar o espaço devagar, abrir gaveta por gaveta, entender conta por conta, limpar balcão, separar o que ainda fazia sentido do que era só ferrugem acumulada. Diego me ajudou mais do que eu consigo colocar em frase. Não com discurso, com presença. Prateleira que ele reforçava sem eu pedir. Janela que ele desemperrava. Café deixado no canto quando me via pálida demais para lembrar de comer. Um dia, semanas depois de tudo, encontrei atrás do balcão uma fotografia antiga que devia ter escorregado entre os móveis havia anos. Eu tinha uns 12, talvez 13. Estava sorrindo com um vestido azul que costurei quase sozinha. Meu pai aparecia do lado, meio sem jeito para foto, segurando a barra torta da peça e olhando para mim como quem não sabia elogiar, mas estava orgulhoso. Levei a foto para a antiga sala de costura da minha mãe. Foi ali que reli a carta pela última vez, antes de guardá-la num lugar onde ninguém mais pisaria sem meu consentimento. No fim das contas, meu pai não me deixou a paz que eu queria. Também não me deixou uma despedida bonita. Me deixou trabalho, papel, confusão, memória torta, raiva e uma verdade enfiada debaixo do forro de uma gaveta. Só que às vezes, a verdade é a única herança que realmente salva. Porque casa se vende, loja quebra, dinheiro some. Mas a verdade rearruma a coluna da pessoa humilhada. Ela devolve o nome, ela devolve o eixo, ela devolve a possibilidade de olhar para trás sem aceitar a versão do agressor como destino. Hoje, quando penso naquela manhã do velório, ainda sinto a mesma fisgada ao lembrar da frase de Vera no meu ouvido. Seu pai morreu sem querer ver você. Não morreu. Morreu tarde demais para consertar tudo, é verdade. Morreu depois de errar comigo mais do que devia. Morreu ainda preso dentro da armadilha que deixou crescer, mas não morreu me odiando. E foi essa diferença que me salvou de ser enterrada junto com a mentira dela. A última coisa que meu pai me deixou não foi a casa, não foi a loja, não foi dinheiro. Foi a prova de que eu nunca fui a filha apagada que tentaram transformar em verdade. E dessa vez, ninguém conseguiu arrancar isso da minha mão.